Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu quero falar sobre mais uma teoria da conspiração. Eu criei uma sériezinha aqui sobre teorias da conspiração. Já falei sobre a chegada do homem à lua, sobre terra plana e sobre o fato de muita gente acreditar que as vacinas são coisas perigosas. No vídeo de hoje eu quero falar sobre controle mental. Sim, tem gente que acredita que o governo tem capacidade de controlar a mente das pessoas. E que esse governo seria um governo global, não um governo necessariamente do Brasil ou dos Estados Unidos, mas sim um governo global, algo que é superior aos países. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre o poder do flúor, que as pessoas acreditam que existe nas pastas de dente. Então, depois da vinheta eu volto e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Ciência Química. Antes de começar a falar já sobre essa teoria da conspiração que envolve as pastas de dente, eu queria pedir para vocês, se possível, vocês darem um curtir nesse vídeo, comentar aqui se já conheciam essa história, essa teoria da conspiração, se possível até compartilhar o vídeo, e se você não for inscrito no canal, já se inscreve e ative o sininho, porque isso ajuda muito, não necessariamente somente ao canal Ciência Química, mas as outras pessoas que precisam obter conhecimento científico. Divulgação científica é muito difícil no mundo inteiro, imagina aqui no Brasil então, né? Bom, vamos lá, vamos começar então a falar dessa conspiração. Toda essa história do uso do flúor para proteger os dentes começa em 1939. Com o especialista H.P. Churchill, que era um químico de uma empresa, de uma companhia norte-americana chamada Alcoa, que é Aluminium Company of America, que fez um estudo onde ele comprovou que o flúor contribui para manter os dentes sem cáries. Como ele descobriu isso? Por que ele começou a pesquisar isso? Porque pessoas que viviam em ambientes onde as águas já eram fluoretadas normalmente, eles tinham muito poucos problemas de cárie, ou seja, é um indício científico. Indício muito parecido com o que os chineses descobriram, por exemplo, e depois, muito mais tarde, os franceses descobriram, pelo fato de que pessoas que conviviam consumindo, no caso, leite de vaca puro, né? Eles tinham menos chances de pegar varíola, né? Daí que vem a ideia das vacinas, né? Vacina, né? No caso mais especificamente, que vem lá do estudo com as pessoas que conviviam com os bovinos, né? Eles pegavam a varíola dos bovinos, né? E dessa forma, então, eles adquiriam uma certa imunidade, então com indícios científicos. E essa mesma observação foi feita com quem vivia em áreas com água já fluoretada. Mas então, por que o H.V. Churchill quis estudar isso? Simples, ele trabalhava na indústria, na companhia americana de alumínio. E uma das consequências da produção de alumínio é o flúor. Por quê? Porque ele é extraído de uma rocha fluoretada, então o fluoreto de alumínio. Então é dali que se extrai o alumínio e com uma consequência, então você tem sais e até mesmo flúor no meio aquoso. Então ele começou a estudar isso. Por quê? Porque ele tinha em abundância flúor ali. Então ele começou a fazer testes com camundongos. Então ele percebeu que quantidades relativamente altas de flúor forneciam uma melhor capacidade de proteção contra cáries. Só que o flúor, em grandes quantidades, ele traz alguns probleminhas. Dentre esses probleminhas são as manchas nos dentes, né? Então você tem que controlar a quantidade. Hoje a gente sabe que é mais ou menos a seguinte quantidade que você tem que adicionar na água. É 1,5 mg de flúor para cada litro d'água. Só que, como eu já disse, a água em si ela já é fluoretada. Então, em geral, aqui no Brasil, no caso, adiciona-se 0,5 ou 0,6 mg de flúor já na água, porque a água basicamente já tem uma quantidade boa de flúor. Então você só aumenta isso
para auxiliar a combater as cáries. Obviamente, você também tem o auxílio nas pastas de dente, porque todas as pastas de dentes hoje vendidas no Brasil, elas têm flúor, pelo menos tem que ter, né? Bom, mas voltando lá no passado, lá na década de 30, o que aconteceu então? Aconteceu que era um resíduo em grande quantidade que a companhia americana de alumínio produzia. E eles perceberam que esse resíduo poderia ter também uma utilidade para virar capital, né? Ou seja, eles poderiam conseguir dinheiro com esse resíduo. Toda indústria que produz alguma coisa, os resíduos dela, eles tentam reutilizar para também ganhar alguma outra forma de dinheiro. Então, é muito comum que eles façam esses estudos. E não foi diferente naquela época. Eles descobriram que o flúor poderia auxiliar numa capacidade, então, como eu já disse, de proteger cáries. Só que o flúor, ele tem outras utilidades, no caso no nosso organismo. Ele pode ser utilizado para calcificar e descalcificar também. O que é esse calcificar e descalcificar? É que é o seguinte, na nossa própria saliva, nós temos uma produção de bicarbonato. Então você libera uma quantidade de bicarbonato para controlar o que? A acidez que vem do estômago. Só lembrando que nós temos no estômago um suco gástrico e não propriamente o ácido clorídrico. Muitas pessoas falam, você tem ácido clorídrico no estômago. O que se libera ali no estômago são gotinhas de ácido clorídrico. Então só para ficar claro isso, né? Então você tem que baixar o pH do estômago para que as enzimas do suco gástrico comecem a trabalhar a ponto de que você consiga ajudar na digestão. Só que muitas vezes por causa do suco gástrico a nossa saliva fica com pH baixo. Então o que acontece? Você tem uma liberação maior, tem uma maior liberação do que? De bicarbonato. Isso faz com que sua saliva fique com pH mais alto. Então o que você tem ali? Você tem então o consumo do flúor para ajudar a controlar esse pH, porque pH muito alto ele começa a precipitar as coisas. Por isso que muitas pessoas que têm uma saliva muito básica, elas têm tártaro, porque começa a precipitar substâncias sobre os dentes e a gengiva. O flúor ele entra nessa equação para quê? Para conseguir ajudar a desfazer essa substância sólida. Mas o oposto também é verdadeiro. Se você tem uma saliva, no caso, ácida demais e que o bicarbonato ele não consegue aumentar o pH, o que o flúor faz? Ele vai agir ali de uma forma para tentar proteger a superfície cálcica do dente, né? Então, ele vai tentar proteger dessa quantidade ácida de substância que vem do seu estômago, ou seja, pH baixo. Então, em resumo, se o pH está alto, vai haver a precipitação de tártaro, o flúor vai ajudar a quebrar essas substâncias. Se tiver um pH muito baixo, ou seja, o bicarbonato não deu conta de neutralizar todo o seu suco gástrico, você vai ter uma proteção do flúor sobre os seus dentes. E é por isso que muitas vezes ele acaba manchando os dentes. Então, ele tem a sua utilidade. Só que o que acontece? Acontece o seguinte, os teóricos da conspiração, eles dizem que a ideia sempre foi a seguinte, você tem uma grande indústria que produz essa substância, né, como um resíduo, então ele será vendido para o governo que vai utilizar ele para adicionar no meio da água que vai para a população. Ou seja, seria uma forma de você manter um novo comércio. Só que outros teóricos, o que eles falam? Eles falam que o flúor ele interfere diretamente numa glândula que fica dentro do nosso cérebro. Essa glândula é chamada de glândula pineal. Muitas pessoas acreditam que essa glândula pineal ela tem como função liberar melatonina, e essa melatonina é uma substância, um hormônio que ajuda você a dormir e também ajuda no comportamento. Então a melatonina liberada ela faz com que você consiga ter um sono correto. Pessoas que são muito agitadas chegam em um determinado momento que elas não conseguem dormir e, consequentemente, o que acontece quando você não consegue dormir? Você perde a capacidade de raciocínio rápido. Então, se você perde a capacidade de raciocínio rápido, você não consegue tomar decisões que possam ir contra o governo.
Então, notem que todas essas ideias são ligadas com o governo, um governo, no caso, não necessariamente de um país, mas de vários países unidos que querem adicionar o flúor na água para o controle populacional, né? Então, o que acontece? Essa glândula pineal, segundo esses teóricos, ela vai ser calcificada pelo poder do flúor e assim não vai haver mais a liberação da melatonina. Logo, as pessoas vão ter um sono bem complicado e não vão conseguir pensar por elas mesmas. Então vem toda essa teoria de que o flúor pode controlar a mente. Obviamente, o flúor ele tem seus benefícios e seus malefícios, como eu já disse. Um exemplo é se você coloca em excesso, ele vai manchar os dentes. Mas ele tem seus benefícios, né? Então ele pode ajudar a controlar a cárie. E realmente é essa a utilidade do flúor. O flúor não é adicionado na água para controle mental. Obviamente, existe sim uma correlação entre o excesso de flúor e a liberação de melatonina. Isso aí é verdade, ele causa um problema na glândula pineal. Só que o que acontece é que essas pessoas eles misturam características biológicas com características que são muitas vezes esotéricas, uma vez que para eles a glândula pineal é uma forma de você acessar portais de outras dimensões ou portais direto com os mortos. Então eles falam que você não pode mexer na glândula pineal. E eles falam que a única forma de controlar isso é você não usar água tratada. Agora imagina, você, por causa de uma crença, você pode remover todo um sistema de tratamento de água e dessa forma você pode levar à morte muitas pessoas por causa de bactérias ou até mesmo o desenvolvimento de novos vírus, né? Porque você pode ter mutações e a água pode trazer isso, né? Então você precisa sim ter um tratamento de água e eles defendem que a água não pode ser tratada. Então assim, são pessoas que realmente elas não entendem de ciência e estão com uma cabeça mais ligada para características que são, vamos dizer assim, acientíficas, né? Existem pessoas que dizem que para você remover esse flúor da água, você tem que utilizar uma planta específica que um grupo de médicos e cientistas indianos estudaram, que é o manjericão santo. Eu acho que é manjericão santo o nome. E no caso, o que acontece? Ele realmente remove parte do flúor da água, mas não remove tudo, né? Então essas pessoas muitas vezes acabam indo para esses lados muito mais próximos de simpatias, né? Existe um determinado fenômeno que acontece, mas eles amplificam esse fenômeno de uma forma que aquela ali é a resolução total. Então tem gente que dentro de uma caixa d'água joga esse tipo de manjericão lá dentro. Então convenhamos que não é uma coisa muito inteligente de fazer, porque você vai acabar muitas vezes estragando seus dentes por causa de uma crença dessas. Existem até mesmo teóricos da conspiração que dizem que os nazistas utilizaram flúor para poder fazer com que as mulheres não tivessem filhos, porque o flúor também interfere nisso, e também para controlar o ímpeto dos homens na guerra. Então você tem teorias sobre o flúor que surgem de todos os lados, e são teorias que trazem essa ideia de que ele é completamente não benéfico, porque ele trabalha em cima da glândula pineal, que fica bem no centro do nosso cérebro. Então pessoal, esse é o vídeo. Eu acho que muita gente nunca ouviu falar disso, né, desse controle mental que talvez os governos têm com a utilização do flúor, mas que na realidade nós sabemos que é uma besteira, né? O flúor é muito bom para tratamento dental, né? Então locais que tem água fluoretada são locais onde você tem menor índice de cárie. E esse é uma evidência científica, é algo que você consegue trabalhar utilizando cobaias, você consegue provar isso. Então são ideias muito bem consolidadas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui escrito aqui embaixo, mencionem se vocês já conheciam essa história ou se vocês ficaram impressionados com essa ideia, né, dessa teoria da conspiração. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.